que foi o fato de Jair Bolsonaro receber numa vaquinha 17,2 milhões de reais, muito acima do que eles esperavam, inclusive, para que ele pudesse pagar aquelas multas que ele tomou, principalmente lá no período da pandemia, em que ele circulou sem máscara em alguns estados, como aqui no estado de São Paulo. Eu queria começar contigo, Alexandre Bissoli. Você entende que há algum problema em Jair Bolsonaro receber esse montante, ou o problema maior seria na divulgação desses dados que pertencem ao COAF? Veja, Cine, a gente tem um grande problema no Brasil, que é de ficar trazendo a público discussão de assuntos sem dizer o que tem de errado nele. Então, o fato de alguém ter recebido 17 milhões em Pix sem ser atrelado a nenhuma outra afirmação, eu não sei qual é o problema. O que eu vejo daí é um problema na divulgação de uma informação que é sigilosa. Sim. Ou seja por COAF, seja por quebra de sigilo, que deveria ter ordem judicial, isso é uma informação que é sigilosa. Então, você ter um recebimento de 17 milhões em Pix, você vai ter ali, diante das autoridades, a necessidade de recolhimento de imposto de renda. Sim. Você vai ter a necessidade de utilização no que se propôs. Davi, advogado tributarista vai ter trabalho com essa história aí, né? Não tenha dúvida. E, inclusive, ele pode ficar com excedente se ele pagar multa e sobrar, porque as pessoas quiseram dar isso para ele. São pessoas físicas ou jurídicas doando. Diferente se isso fosse no período eleitoral, que ele poderia estar utilizando isso em benefício da sua campanha. Diferente se a acusação fosse que esse dinheiro fosse de origem ilícita, de qualquer natureza. Mas a gente fica espetacularizando uma informação pelo vulto que traz o valor de 17 milhões. Pessoas físicas doando, eu não vejo problema nenhum. O grande problema nessa notícia que eu vejo é a quebra do sigilo da informação. Sabe o que gerou muita repercussão nessa notícia? Eu vou contar aqui para vocês bem de pertinho assim. Porque Jair Bolsonaro recebeu esse valor e, segundo as informações do próprio partido e também dos advogados dele, esse valor foi aplicado em renda fixa, em CDB e, segundo os advogados, não é que ele foi aplicado para que Bolsonaro tenha os lucros com esse valor e não faça nada com eles, mas sim porque enquanto eles recorrem das multas ou não saibam de que forma que essas multas serão pagas, esse valor não poderia ficar parado. Porque teve uma reportagem também do jornal Estadão que mostrou que nenhuma multa foi paga. Então tá todo mundo perguntando, mas se teve doação e a doação foi muito maior, por que as multas continuam ainda no nome de Bolsonaro, Felipe Monteiro? Essa é uma questão interessante, né? Eu tendo a concordar com o Bissoli, porque as doações foram doações assim realizadas de forma espontâneas pela população e apoiadores do Jair Bolsonaro, né? O que é interessante, né? E também, do outro lado, né, só cabe quebra do sigilo por ordem judicial. Então, o COAF tendo divulgado essas informações é completamente equivocado e não dá para aplaudir esse tipo de postura que vai contra o Estado Democrático de Direito. Mas eu queria só colocar algumas questões aqui que surgem quando você vê uma doação desse vulto feita por um ex-político, um ex-presidente da República no Brasil. O que surge de questão para você, Monteiro? A gente tem que ver, por exemplo, que se realmente todos esses valores de 17 milhões de reais foram realmente destinados de forma espontânea pelos apoiadores de Bolsonaro. Porque, ao que consta, tem valores substantivos lá também. 100 mil reais dados por empresários, sim. 200 mil dados por empresários. Ou seja, esses valores também foram realizados por conta do apoio ao Bolsonaro para pagar multa ou tem alguma coisa por trás. Mas essas questões e essas conclusões só serão tomadas e destinadas por meio de uma investigação normal no curso de um processo. Não dá para você fazer ilação de forma autônoma agora, nesse momento. Ô Capês, isso te intriga de alguma forma, o fato de empresários brasileiros também fazerem doações em Pix? É claro, eles fizeram doações muito maiores do que a população em geral. 10 mil, 20 mil, partido também doando 30 mil. E as pessoas, doações entre 2 e 22 reais. Para você, tem alguma coisa errada nisso? Bom, em primeiro lugar, como o Jair Bissoli falou, vaquinha não constitui crime. Corrupção passiva é o recebimento de vantagem para fazer ou deixar de fazer algum ato de ofício ilegalmente por parte do servidor público. O que me intriga muito, que eu acho que é gravíssimo, é o comportamento do COAF como órgão de governo, não órgão de Estado. E essas quebras de sigilo ilegais, essa mistura entre público e privado já não é a primeira vez que acontece. Quando o Palocci... Mas você enxerga que estaria havendo uma politização do COAF neste momento para divulgar justamente os dados de Jair Bolsonaro? Mas é óbvio, houve um crime de violação de sigilo que tem que ser investigado. Isso é gravíssimo. É mais grave do que a vaquinha que foi feita, porque a vaquinha não constitui crime e a violação do sigilo bancário, no caso, constitui um crime. Quando o Palocci era ministro da Fazenda do Lula, vocês lembram de uma investigação que teve numa CPMI
em que se investigava aí uma casa de prostituição, onde se reuniu o ministro com lobistas para discutir temas de interesse do governo, inclusive praticar atos de corrupção. E o que aconteceu? Ele então mandou quebrar o sigilo bancário do caseiro, que era o Francelino Costa. Sim. E que ele estava delatando o que tinha acontecido. E por essa razão ele perdeu o cargo de ministro da Fazenda. Depois, você teve também vaquinhas feitas na época dos condenados pelo Mensalão e também condenados pela Lava Jato, em que foram feitas vaquinhas organizadas pelo próprio PT para pagamento dessas multas. Então, você pode colocar, sob o ponto de vista da questão ética, moral, é um outro tema de que vai discutir. Sim. Agora, do ponto de vista de interesse do Estado, da ordem pública, da prática de violação de crimes, é muito mais grave você ter um órgão que vai invadindo a intimidade, a privacidade das pessoas contra a Constituição, contra a lei, a pretexto de produzir fatos políticos. Isso que é o mais grave que pode acontecer. E me parece aí que o Felipe Monteiro quer criar um factoide em cima disso. Vai lá, Felipe factoide Monteiro. Não, assim, o que consta, o relatório do COAF foi produzido para entregar para a comissão que investiga, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a mista, que investiga o 8 de janeiro, né? Então, o COAF, ele não divulgou essas mensagens, esse relatório, para o público em geral, de forma proposital, ao que eu tenho conhecimento. Então eu vou lhe dizer mandou uma coisa. Mandou para a CPMI e a CPMI que divulgou esses documentos. E muito bom. Quando isso acontece, doutor Felipe Monteiro, professor Felipe Monteiro, em cujo lançamento de livro eu fui, o livro, aliás, é muito bom, então você sabe o que está falando. Quando um documento sigiloso, como dados bancários, dados fiscais, é enviado a uma comissão parlamentar de inquérito, é obrigação do órgão que envia colocar no envelope, bater carimbo de sigiloso e enviar com a recomendação de que a violação de sigilo importará em crime por parte da autoridade que recebe o documento. Nenhuma dessas cautelas foi tomada. Ou seja, você envia um documento sigiloso para uma CPI pública querendo que tenha publicidade, é óbvio. Uma pergunta sincera e honesta de uma pessoa que te admira, entendeu? Para um professor, que você é um professor, a vida toda é meu professor, né? Eu não pareço ser tão mais novo que você, mas sou bem mais novo que você. Pode falar olhando pra cá. Pergunta é a seguinte, Capês. Que rasgação de você seda, não acha? não? Você não acha? Pelo amor de Deus. Olha, eles estão se agradando demais pra... Corintiano e puxa-saco em todo lugar. Agora vem, escuta. Foram divulgadas as informações públicas de todos os pagadores e doadores para o Bolsonaro. Foi divulgado apenas o valor final, 17 milhões de reais. Você não acha que essa informação não seria uma informação pública, por exemplo? O povo não tem direito de saber quanto que o Bolsonaro arrecadou com o Pix dos apoiadores? Bom, eu acho que teria. Você acha que teria? A Constituição garante o sigilo das contas bancárias, garante o direito à privacidade e, independentemente do que você acha num ponto de vista, você está fazendo uma opinião a partir de um ponto de vista subjetivo pessoal. Eu estou fazendo uma afirmação a partir de dados objetivos. A violação do sigilo bancário ilegalmente, a exposição da privacidade de uma pessoa, independentemente do mérito, é um precedente grave que põe em risco a democracia. Então, não tem violação de sigilo, Capês. Como nós estamos falando... Valor final, 17 milhões. Está falando em defesa da democracia... A doutora o professor, eu acho que assim, é muito básico, né? É muito básico, porque eles estão tentando criminalizar a popularidade. A popularidade, alguém que de uma forma popular angaria pessoas aptas a quererem fazer doações de Pix. Então, até um bom desafio para quem está incomodado, constrangido com essa situação, se coloque também na mesma situação e angarie vaquinhas através de Pix. Agora, criminalizar popularidade é um absurdo. A gente sabe que uma premissa basilar do processo penal, para você começar a investigar, você tem que ter indícios do autor do crime e do fato para você começar, sob pena da gente estar rasgando o Estado republicano, o Estado democrático de direito. Então, assim, é muito tranquilo. Essas discussões que são colocadas, essas narrativas que são colocadas na imprensa e em todos os aspectos, para que a gente fique brincando com essas narrativas tão simples e tão pueris em qualquer primeiro-anista de faculdade de Direito, eu acho que é para desviar algum foco. Bom, a realidade eu quero aproveitar então até para incrementar o nosso debate, chamar a fala de Jair Bolsonaro sobre essa doação. Vamos acompanhar agora. Muito obrigado a todos aqueles que colaboraram comigo no Pix há poucas semanas.
mais do que o valor depositado. Quase 1 milhão de pessoas colaboraram, com 1 centavo a 20 centavos, a R$20 em média. Muito obrigado. Dá para pagar todas as minhas contas. Ainda sobra dinheiro aqui pra gente tomar um caldo de cana e comer um pastel com a dona Michele. Com esse valor dá para comer bastante pastel, né? Foram mais de 790 mil doações. Davi, eu queria saber a sua opinião, o seu ponto de vista sobre a questão da divulgação, sobre a transparência dos valores e também sobre o trabalho que quem mexe com a parte tributária de Jair Bolsonaro vai ter nesse momento. Bom, eu estou aqui com a maioria aqui da bancada. Eu acho que a grande ilicitude nesse fato foi a divulgação. Não sei se efetivamente veio do COAF, não sei se esse vazamento ocorreu no âmbito da CPMI. Fato é que ninguém teve o menor cuidado com essa informação, né? Então se criou um factoide, né? Foram 17 milhões de doações em Pix e ponto final, né? Não se chegou a nenhuma conclusão se isso era de fato um incentivo a algum ato de corrupção. Evidente que não é, porque é uma vaquinha, né? Criminalizaram, como a doutora disse, a vaquinha, criminalizaram a popularidade que o Bolsonaro tem e que capitaneou esses 17 milhões de doações. Enfim, o fato, para mim, criminal, né? E no seio desse problema é a divulgação. Divulgação de 17 milhões, quebra de sigilo bancário, quebra da intimidade. Preceitos são basilares na Constituição, né, professor? Está lá no rol de garantias individuais. E isso não tem o menor valor no país mais. Se solta essa informação, para quê? Para, de alguma forma, criar um fato, né, um factoide contra o ex-presidente. Importante ressaltar, até pra gente já importante ressaltar que ainda que fosse para manutenção pessoal, se ele falasse assim, ó, vou fazer uma vaquinha, um Pix para me manter, porque eu não tenho mais salário de presidente, não sou mais deputado, vou me manter. Eu acho mais nobre, mais saudável que os eleitores dele o mantenham do que o fundo partidário, que é o que ventilaram aí que o PL pagaria salário, esse tipo de coisa, que aí é de todos nós que estaria saindo dinheiro. Então, hoje, pessoas físicas que o apoiam doarem 17 milhões, 20 milhões, 100 milhões, se ele recolher os tributos relativos a isso, se a origem não foi ilícita, e me parece que ninguém questiona a licitude da origem do recurso, e se foi utilizado para sua manutenção pessoal, qual o problema? Como ele falou, se ele quiser comprar caldo de cana e pastel, se ele quiser ir no restaurante mais chique do Brasil e comer com esse dinheiro, foram os eleitores dele. Ah, mas ele pediu para pagar multa e sobrou um saldo aí que ele vai usar pessoal. Quem tem que ficar bravo com isso é quem doou, são os eleitores dele. O que a gente poderia questionar em último caso é, o partido vai pagar com fundo partidário salário para ele. Aí é outra história, dinheiro público. Então me parece que quando se acha uma solução saudável para quem o apoia, dar dinheiro privado para manutenção, isso vira um problema. Então qual que é a solução no Brasil? É a pessoa passar fome? É fazer o quê? É arranjar contrato com empresa empreiteira americana para cobrir... Porque tem até isso, né? No Brasil já teve até juiz que saiu de Paladino foi trabalhar para a empreiteira que ele investigou. Então dá e aí quando a gente põe pessoas físicas pagarem aquela pessoa que elas apoiam e admiram, vira um problema. Qual é a saída então? Pessoal, eu quero